O que é uma análise? Uma análise, no sentido freudiano do termo, é um avanço no processo de luto interminável pelo objeto perdido. Aquele primeiro objeto, mãe, em última instância, que me fez sentir onipotente, que eu perdi e a cuja perda eu respondo e eu quero restituir o tempo todo. Uma análise não vai terminar essa dissolução, não tem como dissolver a relação com a origem, não tem como ter Édipo bem resolvido, mas eu avanço na compreensão. Olá, para essa sexta e última aula desse curso. Primeira lembrança, é claro essa, sempre lembrem, dentro do que eu falei na primeira aula, o curso é um convite, né, a que vocês estudem, é para deixar a desejar, é muito rápido tudo que a gente está falando, mas eu espero que tenha feito uma linha narrativa, né, para vocês do que a gente está podendo estudar e convide de verdade que vocês vão a esses textos e a outros, vai haver um material também a mais do curso com indicações de leituras, de possibilidades de abrir esse conhecimento, né, que é apenas convite, é apenas introdutório. Eu espero que não esteja sendo leviano falar tão rápido para vocês, mas justamente a gente é incompleto, né? Tem que lidar com a incompletude aqui também. Essa última aula é para falar sobre a condição, a clínica freudiana, né? Como é que ele concebeu a clínica dele. Eu indiquei 2 textos principais, um texto curtinho já nos últimos, um ano antes do Freud morrer, um texto curtinho muito bonito chamado Construções em Análise, né? E um outro texto menos evidentemente clínico, mas para mim ele é um paradigma da clínica freudiana, que é um texto belíssimo de 1917 chamado Luto e Melancolia. Né? Meus textos favoritos do Freud são Luto e Melancolia e Mostra na Civilização. São textos monumentais sobre a vida. Né? Então, como é que é a clínica freudiana? Né? Eu falei, voltando às primeiras aulas, uma vez que o Freud fez o modelo segundo o qual os sintomas dos pacientes são as formas de expressão de ideias que estão no inconsciente, se elas pudessem ser pensadas na consciência, não seriam sintomas, elas são sintomas porque, né, não podem ser pensadas pela consciência e vazam disruptivamente sob a forma de sintomas. Como eu falei para vocês, o princípio de toda boa psicoterapia, desde o comecinho do Freud, é tornar o inconsciente consciente. Vale a pena dizer que o Freud criou a primeira psicoterapia, uma terapia que não envolve medicação, procedimento físico nenhum, senão a palavra, a linguagem, a relação humana que se estabelece ali. É claro que 100 e tantos anos depois, existem dezenas de teorias e técnicas com qualidades variadas também, muitas excelentes, mas Freud foi quem criou esse modelo da psicoterapia. Né? Vale a pena dizer isso. E como é que era essa primeira psicoterapia? Como eu falei para vocês, o Freud chegou a usar a hipnose. Né? Era uma técnica muito comum no século XIX, a pessoa adormece, você pede para a pessoa lembrar e continuar lembrando quando acordar. Aí a pessoa acordava, reprimia de novo. Né? Aí lembrava de fantasias e não tinha eficiência, o sintoma voltava. O Freud foi então percebendo que para fazer efetivamente, tornar o inconsciente consciente, era preciso que a pessoa estivesse acordada, vencendo resistências. A pessoa começa a falar, sofre, resiste, muda de assunto, e aí vai, em todo caso, o Freud vai começando a entender, inicialmente, que o trabalho de chegar no inconsciente é, como eu falei na aula sobre sonho, nossa segunda aula, tentar partir daqueles conteúdos manifestos para tentar chegar nos conteúdos latentes, partir do sintoma, do ato falho e do sonho, para interpretar, buscar decodificar quais são os desejos inconscientes implicados ali. Durante bastante tempo, a clínica freudiana foi uma clínica da interpretação. Tentar, a partir daquilo que aparecia, de novo, sintomas, sonhos, atos falhos, tentar achar os desejos inconscientes, deduzir aquilo. Essa interpretação, como eu já disse para vocês em outras aulas, não é uma interpretação por um código de símbolos, sonhou com isso, quer dizer aquilo, mas por uma interrogação, por uma escuta. O que isso quer dizer para você? O que isso quer dizer para você? Fala mais disso, fala mais daquilo. O Freud vai tentando abrir redes associativas para encontrar cruzamentos de associação em outros planos e buscar sentidos. Né? Qual é a técnica fundamental que o Freud usa para esse trabalho de interpretação? Que, de novo, é o primeiro modo de trabalhar, vai aparecer um outro mais importante. Né? Ele chama isso a um conjunto de textos de 1911 a 1914, que são chamados escritos técnicos. A psicanálise já era grande, já tinha muita gente, já tinha revistas de psicanálise, e o Freud começou a treinar outros analistas e começou a falar mais a respeito, né, da técnica psicanalítica. E aí qual é a principal técnica? Tem 2 regras para o Freud que definem uma situação como um enquadre psicanalítico, uma situação psicanalítica.
Uma regra da parte do analisando, paciente analisando, e uma do analista. Da parte do analisando, a regra chama-se associação livre. Quando você faz um contrato de análise, como eu faço regularmente, fala, olha, você vai vir aqui na sua sessão e vai dizer o que tiver na sua cabeça na hora. Não tem compromisso de ser importante ou não importante, de continuar a sessão passada. O que tiver na superfície da sua mente, vai nessa, vai falando. Porque vai falando, porque o Freud confia no conceito de inconsciente. Fale sobre o que você falar, é você falando, o sujeito está implicado nessa fala. E vai haver uma repetição, e vai haver um lapso, e vai haver uma mudança de ênfase, vai haver uma interrupção na fala, que vai apontar um caminho para o desejo inconsciente. Então a associação livre é tudo menos livre. Né? A associação livre é livre de autocrítica, vai falando aí o que for, receita de bolo, a notícia de jornal, o que você viu no caminho para a sessão. O Zoom que você está usando na sessão online. Né? Fale o que tiver na sua mente, sem com o mínimo de autorrestrição possível. Né? Porque o Freud tem certeza que essa associação livre de autocrítica, ela não é livre de determinação pelo inconsciente. Então essa fala apontará, comece por onde você pode ler uma notícia de jornal, a sua entonação de voz é você. É o sujeito se manifestando, esse sujeito vai poder então ser ouvido, né, pela psicanalista e ele vai ser então apontado. Então, uma situação é analítica quando o analisando topa a associação livre e a regra complementar do analista chama-se atenção igualmente flutuante. Há quem chame de atenção flutuante, mas pode dar a entender errado, que é distração. É igualmente flutuante no seguinte sentido, um analista ao escutar, é o grande trabalho da gente, prestar escuta, prestar acolhimento, estar implicado naquele momento, naquela sessão. A atenção igualmente flutuante é que a gente possa ouvir o que vem, né, sem privilegiar um conteúdo sobre outro. Falar de infância não é mais importante do que contar uma receita de bolo. Né? Contar uma mentira não é menos importante do que falar sobre sexualidade. Tudo o que é dito é igualmente expressão subjetiva. Tudo o que é dito é o sujeito falando, o inconsciente está lá pulsando e eu devo ouvir isso. O grande trabalho da gente é escutar. Né? É retirar-me como sujeito, o sujeito Pedro, com minha ansiedade, com minha expectativa, com minha teoria. O meu grande trabalho é prestar escuta, acolhimento, implicado com relação a essa pessoa, garantindo que aquilo que vai ser dito ali vai ser preservado, vai ser reservado, não vai ser misturado, não vai ser usado contra ele. Então, de um lado, uma associação do analisando que flui e deixa seu inconsciente aparecer, é um trabalho de distração, é o contrário de um foco, é distrai assim em última instância, vai falando, vai. Você lembra, quem já fez análise sabe disso, você vai para a sessão, quando não é para o Zoom, né? Você vai para a sessão pensando, o que você vai falar na sessão? Chega na sessão, é tudo diferente. É o mais normal, você vai pensando, hoje eu quero tratar de tal assunto. Quando você viu, a sessão foi para um outro lado totalmente diferente. A questão é distrair o eu para poder acessar ao inconsciente. Então, a associação livre diz respeito a isso e a escuta, né, e a atenção flutuante significa essa capacidade de escutar e acolher. Eu me lembro que ao começar a atender 30 e tantos anos atrás, né, eu aprendi algumas coisas rapidamente. A primeira a sessão era ótima quando eu não atrapalhava. Vocês já perceberam, eu falo bastante. Né? Quando eu não falava muito, quando eu me recolhia, quando eu guardava a escuta, dava espaço para o analisando, a sessão era ótima. Né? Quando eu não atrapalhava muito o fluxo da fala. Uma sessão de análise não é uma conversa, também não é um analista morto e mudo, né? Mas não é um bate-papo de boteco. Né? A gente tem o trabalho de escuta, que é superior ao trabalho de fala, mas a fala será pontual, importante quando vier, é claro. Né? Mas então prestar isso. E finalmente eu também aprendi algo muito legal, atender é ótimo, porque durante 50 minutos daquela sessão eu descanso de mim. É ótimo descansar de mim, é muito chato ser eu o tempo todo. Né? Quando durante 50 minutos você recolhe e não é sobre você, é uma experiência também muito interessante atender. Né? Ser analista é muito interessante, é muito legal. É claro que não é gostoso você ouvir sofrimento mais do que outras coisas, mas é uma experiência muito rica, humana, onde você sai da cena justamente. Você não vai teorizar, você não vai anotar, você não vai guardar informações, você vai prestar-se à escuta e acolhimento daquela pessoa. Isso é muito rico, isso é muito interessante. A pessoa vai então dizer coisas que nunca disse para ninguém e vão emergir coisas da sessão muito ricas.
partindo do conceito de interpretação do inconsciente, interpretação do sonho e do sintoma, da associação livre e da atenção igualmente flutuante, a análise do Freud também foi desenvolver um outro conceito, que cada vez ganha mais espaço ao longo dos 40 anos que o Freud trabalha. É um conceito chamado transferência. O Freud percebe muito rapidamente, desde o começo da psicanálise, que nessa posição de silêncio do analista, de acolhimento do analista, muita coisa é projetada sobre ele. De figura de pai, de figura de mãe, de figuras amorosas, de figura de filho. A análise vai então, o analista vai projetando o seu analista as suas fantasias, vai surgindo uma relação analítica. Né? Eu, como recebo aquilo e sou impactado por aquilo, chama a contra-transferência. Né? O analisando, quando fala daquilo e transfere sobre mim conteúdos, vai surgindo uma situação analítica. Né? É muito curioso também atender, às vezes eu atendo 10, 12 pacientes no mesmo dia, né? E é muito interessante como cada sessão é completamente diferente, como o tempo passa diferente. Tem sessões que parecem que você nem começou, já acabou, tem sessões que se arrastam miseravelmente e nunca mais acabam. Né? O que se constitui ali é uma relação analítica. Né? E o Freud começa a perceber o seguinte, além de interpretar o sonho, além de interpretar o sintoma, eu tenho mais um elemento mais importante ainda para analisar, que é a relação analítica. Quem esse cara pensa que eu sou? O que ele projeta sobre mim? Quando ele fala isso e não fala aquilo, em que posição na fantasia dele ele está me colocando? E o Freud percebe que essa relação transferencial, né, ela talvez seja mais importante, ela provavelmente é mais importante do que interpretar conteúdos. Entender que a neurose da pessoa funciona como uma espécie de campo magnético. Ela se coloca numa certa posição subjetiva e projeta sobre o analista uma posição complementar. E eu entender essa posição, em que posição ele me coloca, eu vou entender então que ele repete essa forma de proceder nas relações afetivas que ele tem, que ele traz para dentro da análise as repetições neuróticas dele, para a relação analítica. Então, na obra do Freud, conforme o trabalho do Freud avança de 1900, interpretação dos sonhos, até 38, construções de análise, o Freud cada vez dá mais valor para a transferência. Ele percebe que a gente frequentemente não consegue lembrar muita coisa da infância mesmo. A interpretação tira sentido, mas não busca o infantil, que eu tiro mais elementos da transferência do que da interpretação dos sonhos. Eu digo isso porque muitos analistas posteriores ao Freud falam, o Freud só interpreta, quem sacou transferência foi Melanie Klein, foi sei lá quem. Mas não, realmente é falta de ler Freud. Né? Se você ler Freud e chega nesse texto fundamental de 38, Construções de Análise, você perceberá então que o Freud fala isso no Construções de Análise. A gente, em geral, não consegue recuperar muita lembrança. Vem caco, vem pedaço, vem fragmento. Esses fragmentos da história infantil que a pessoa traz, como é que eu completo esse quebra-cabeça? Como é que eu componho esses cacos? Eu componho esses cacos através da relação analítica. Através da relação transferencial, da relação analítica e dos pedaços de memória que vem, eu vou fazer uma reconstrução da história infantil. Eu não vou recuperar essa história. Eu vou construir ou reconstruir essa história pegando esse campo magnético, e esse campo magnético são as bordas do quebra-cabeça. Eu pego as peças que vieram e vou compor, e vou construir, junto com analisando, né, uma história infantil, uma narrativa, uma compreensão, um mito pessoal, contado e recontado e transformado. Então, a relação analítica é uma narrativa que tenta dar sentido para a sua história, né? Um sentido novo e sempre renovado. Não é trocar um sentido verdadeiro por um novo, né? Por um falso por um verdadeiro. É sempre uma nova possibilidade de invenção e de leitura da sua história. Leituras que possibilitem que seu desejo flua. O que você espera da análise? Né? O que você espera da análise é que o sujeito aproprie-se da sua história, aproprie-se do seu desejo e vai buscar no mundo um lugar para poder, então, efetivar, realizar esse desejo. Né? Um trabalho de análise também é, para poder falar do outro texto, né, um trabalho de luto. Né? Eu já ouvi falar várias vezes a seguinte ideia, você trabalha com luto? Mas como assim? Análise é trabalhar luto. Né? E por que trabalhar luto? Porque de uma forma a nossa constituição infantil permanece em nós. A nossa dor por termos perdido o primeiro objeto de amor. E a nossa resposta a essa perda continua ali. O que é um processo de luto para o Freud? Muito brevemente, Luto e Melancolia, 1917. É a ideia, né, de que tudo que faz parte da nossa vida é a gente, é uma projeção do eu.
Meu carro sou eu, meu endereço sou eu, a casa do saber é meu eu, minha roupa é meu, tudo isso é eu. Né? De fora é uma projeção, é uma extensão, né, da minha pessoa. De fora, tudo que eu invisto é um pedaço de mim. De forma que quando eu perco algo, bato o meu carro, uma pessoa querida morre, o meu candidato perdeu, né, eu vivo isso como ferida narcísica, um pedaço de mim foi cortado. O que acontece quando um pedaço de mim foi cortado? Lembre da música do Chico, pedaço de mim, hino absoluto ao luto. Né? Aí a energia inteira vai para fora, eu me desinteresso do mundo, eu fico deprimido. Eu pareço uma pessoa melancólica e em depressão, mas eu não estou, eu estou de luto. Eu recolho a energia. Recolhendo a energia, eu fico um tempo paralisado, traumatizado, negando a perda. E então eu começo a elaborar, trabalhar a perda. E esse trabalho significa lembrar de novo, chorar, recordar, manter o objeto vivo. Todo mundo já esqueceu, para mim ainda está vivo. E eu lembro uma vez, eu lembro 10, eu lembro 2. O Freud fala, eu pego cada lembrança relativa ao objeto perdido e coloco sobre a mesa e desfio os fios que vão compondo essa relação. Para quem está do lado de fora, luto é mórbido. Eu repito 20 vezes, 200 vezes a mesma história. Mas a ideia do Freud é que eu estou desgastando a memória, retirando os fios que me ligam na história. Eu estou me assumindo a perda e apropriando dessa história. Conforme eu vou me desligando do objeto através de meses, anos, o tempo que levar esse processo, que é sempre longo, né, eu vou introjetando esse objeto. Conforme eu vou digerindo a perda, atributos daquele objeto fazem parte agora de mim. E aí, depois de um longo processo de elaboração, incorporação desse objeto, assunção da perda, eu começo a ter de novo energia livre. A energia que estava presa na relação de objeto volta a estar livre. Outra canção do Chico, né? Me pego cantando sem nem me porquê, olhos nos olhos, né? Onde eu me flagro cantando sem nem me porquê. Eu me vejo no final do luto, amando de novo, disponível de novo para amar. Né? E aí eu compus o eu. Né? O eu é uma grande colcha de retalho. O eu é feito, minha identidade é feita dos pedaços de relação que eu tive e perdi, dos lutos que eu tive, relações que eu estabeleci com mãe, com pai, com amores, com amigos, com filhos, e que eu perdi, e que eu digeri no luto, e compõe essa grande colcha de retalho e compõe a minha identidade e minha personalidade. Né? O eu é feito dos lutos que eu fiz. O que é uma análise? Uma análise, no sentido freudiano do termo, é um avanço no processo de luto interminável pelo objeto perdido. Aquele primeiro objeto, mãe, em última instância, que me fez sentir onipotente, que eu perdi e a cuja perda eu respondo e eu quero restituir o tempo todo. Uma análise não vai terminar essa dissolução, não tem como dissolver a relação com a origem, não tem como ter Édipo bem resolvido, mas eu avanço na compreensão. Eu já fiz análise, estou na minha 5ª análise possivelmente na vida, eu já fiz algumas, momentos diferentes da vida, a cada análise eu entendo um pouco melhor, eu perco um pouco melhor, eu elaboro um pouco melhor, né? Eu me distancio relativamente de uma origem a qual eu serei sempre referido, mas eu me distancio progressivamente, entendo, perco um pouco mais, entendo um pouco melhor a perda. Uma análise para o Freud é um trabalho de luto, é um avanço, como eu falei agora há pouco, né, num processo interminável de elaboração das perdas originais. Esse processo, no entanto, se ele é interminável, ele me libera a cada vez mais energia. Né? Tem uma imagem, eu termino com essa imagem, que é de um psicanalista freudiano chamado Jean Laplanche, um francês, passou pelo Lacan, tem uma obra própria, mas ele usa uma imagem muito bonita sobre a relação com a origem e com a análise, a ideia de uma espiral. Entre eu vou ser sempre a mesma pessoa, eu vou ser inteiramente novo, ele fala nenhum nem outro, ele usa a imagem de uma espiral. Né? E a espiral significa isso, a espiral gira em torno de um centro, e o centro é a minha origem, é a minha história, né? É aquilo que eu sempre, aquilo que me constituiu, e eu não vou me livrar desse centro. Mas conforme eu elaboro, entendo, faço luto, amadureço, eu me distancio relativamente, a cada volta da espiral, eu estou relativamente mais longe do centro, ao qual eu permaneço referido. É uma junção de identidade e diferença. Eu sou diferido, mas daquela mesma história. Né? A espiral me conta, né, esse desprendimento progressivo, porém sempre a se cumprir com relação à origem.
né? Então, nós temos na análise o luto do Narciso, o cumprimento do Édipo, a renovação da consciência da perda, o entendimento superior dessa perda, e quanto melhor eu puder entender essa castração, esse limite, essa finitude humana, mais livre eu posso estar para amar mais longe, cada vez mais longe, ainda que sempre referido à minha origem. Essa origem eu nunca vou deixar tampouco. Okay? Então assim funciona para Freud. Melanie Klein é outra coisa, Winnicott é outra coisa, André Green é outra coisa, Lacan é outra coisa. Aí você sabe, a história da psicanálise é viva, ela é muito viva no Brasil especificamente, tem muita gente produzindo muita coisa boa em padrão mundial no Brasil, né? Mas é claro, o Freud é o nosso fundador, e esse curso serve para quê? Né? Muita gente começa a ler Lacan, começa a ler Winnicott e nunca leu Freud. Então sempre é bom poder voltar para a origem, para elaborar e poder se distanciar dela. Uma questão importante que faz parte do trabalho do Freud, de muitos grandes pensadores. Aliás, meu doutorado, eu acabei de reeditar, fazer uma segunda edição de um doutorado de 20 anos atrás, chamado A Crítica ao Eu na Modernidade em Montaigne e Freud. Montaigne e Freud e muitos outros autores da filosofia do pensamento humano acham uma coisa importante de se dizer: é impossível o autoconhecimento sem interlocução. Nesse sentido, não é possível autoanálise. Né? Por que não é possível autoanálise? Porque o olho não se vê, a gente está no ponto cego da gente mesmo. Por uma longa tradição, né, de autores da filosofia, e a psicanálise entra nisso, o autoconhecimento depende de interlocução. Eu preciso de um ótimo amigo, um excelente inimigo, né, para saber de mim. Porque eu não me vejo, eu estou no ponto cego. Montaigne falava muito sobre amizade, valorizava a amizade sobre todas as outras relações. Através da grande amizade eu me conhecerei. Né? O Freud institucionaliza o analista, né, como esse outro interlocutor, né, em cujo embate eu vou poder ter retornos, espelhamentos sobre o meu modo de funcionamento. Né? Mas no limite, quanto mais eu faço análise, mais eu aprendo a me ouvir. Mas no limite, autoanálise não é possível, porque nós somos seres cegos a nós mesmos, porque nós somos seres relacionais. A gente sempre vai precisar do outro para se relacionar e inclusive para saber sobre a gente. Não é apenas uma propaganda mercadológica, façam análise, né? Mas pode servir também, se for o caso, de toda maneira, filosoficamente. Né? A autoconhecimento depende de interlocução. Um bom amigo, um excelente inimigo, um bom analista.